você tem que dar, que prometeu meu bem. Mande o meu anel que de volta eu lhe mando o seu também. Mande a carta em que eu dizia o amor não tem fim. Eu lhe mando outra explicando tintim por tintim. Olá, bom dia! Ótima sexta-feira para todos nós. Mais um Tintim por Tintim ao vivo aqui pela TV Claré. E começamos sempre com a nossa mensagem. Ela diz o seguinte: que seu final de semana comece com uma boa decisão. A decisão de se dedicar a cuidar de você e passar tempo ao lado de quem ama. Que o final de semana seja de muito amor, companheirismo e harmonia. Que seja especial e divertido. Amém, né? Para todos nós. Bom dia aí. Bom dia. Tudo bom? Tudo bem. Final de semana especial pra gente. Pois é, seja assim para todos nós. O que você vai fazer hoje? Tô vendo que o Natal já chegou aqui, né? Já começou a invadir o estúdio. Para as artesãs, o Natal começa bem cedo, né? Nossa, muito tempo. Agosto, já estamos em clima de Natal. E quando chega o Natal, dá coragem de enfeitar a casa ainda? Pra mim dá. Eu amo o Natal. Ó, eu tô quase derrubando outra pedra. Gente, eu já cheguei hoje aqui, já quebrei um artesanato da Elaine, tem que confessar. Mas ela conseguiu dar uma arrumada? Conseguiu, tá aqui. Isso, é. Mais ou menos, porque aqui ainda faltou umas ferramentas, né, Elaine? Faltou ferramentas. Eu tenho que ficar de longe hoje para não fazer mais arte. O que você vai ensinar a gente? Hoje eu vou ensinar a montar uma árvore de Natal de madeira, que madeira é a minha praia, né? Então, nós vamos usar as coisas mais básicas que a gente encontra e nós vamos fazer uma árvore de Natal a partir dessa. Que legal, hein? Facinho, hein, gente? Você tá com o espírito aí de reciclagem, como a nossa produtora aqui, Fernanda, vendo caixote por aí, pegando, levando para casa? Aí, vê um caixote de maçã, né? Um pedaço aí de pallet, você já resgata para você. É verdade. Senão Iraí vai lá buscar, né? Senão eu vou buscar. Fernanda, corre, senão eu pego. Tudo bem, já entrando aqui no clima de Natal, com artesanato, né? Para a gente ter tempo de fazer e deixar a casa da gente muito bonita. Bom, como a gente falou durante a semana, hoje nós vamos falar de câncer de mama. Por isso o doutor Daniel Butros está aqui com a gente, que é mastologista. Bom dia, doutor. Bom dia. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Família Butros toda aqui com a gente. Ainda faltam duas. Falta. 3, na verdade. Elas virão. Faltam as meninas, né? Da família aqui com a gente. Leva das meninas. Doutor, vamos falar aí desse tema que é muito importante. E nesse mês que é simbólico, né? Pra gente alertar mesmo, pra não cair no esquecimento. Porque o ser humano é danado pra deixar as coisas pra depois, não é? Sim, sim. O Outubro Rosa é um mês importante para reflexões e educação. Exatamente. Aprender a se prevenir. Prevenção é a palavra-chave, minha gente. Não é só para as mulheres, não, viu? Que as mulheres até que estão melhor aí no quesito prevenção do que os homens. Mas Novembro Azul tá chegando e a gente vai falar isso mês que vem. Hoje é Outubro Rosa. Bom dia. Corajosa, né? Eu não sei. Vamos chegar aqui perto da nossa... Vamos chegar que a gente tá toda vez ficando Nós vamos trazer, eu vou trazer uma psicóloga aqui que seja especialista no pensamento masculino. Explicar isso, né? A coisa da dor, né? Nós estávamos comentando aqui. Homem, às vezes, né, sente um pouquinho mais de dor. Mulher parece que é um pouquinho mais tolerante, né? Lógico que tem suas exceções. Exame de próstata, tem Tem pavor? bando de amigos que tem pavor. Tem, né? Eu conheço vários Gente, também. Vai, Faz parte da se rotina. achar alguma coisa, já cura, né? Não Com sei, certeza, não é já verdade? trata, né? Eu não tenho medo, não. Não tenho Eu medo de também não. diagnóstico, não, gente. Melhor De saber nada. antes do que ser surpreendido, né? Isso mesmo, é Né? verdade. Tem que se apaixonar pelo médico. As besteiras, né? Meu Deus do céu. Deixa pro mês pra que lá. vem. O que você vai fazer hoje não é surpresa. O pessoal tá Não, puxando não. minha orelha aí, dizendo que eu fui maldosa com os Chega meus de surpresa companheiros essa semana. aqui. Não fui, gente. Mas Eu a gente podia gostou. ter piorado. Mas a gente Terça-feira eu gostou, viu? suei Olha. aqui, ó. Alessandra também na mandioca, ó. A mandioca, Fez um bolo ralei a delicioso, mandioca né? aqui Mas, ontem, ficou gente. muito bom, não sobrou nem pro cheiro. Tá Acabou vendo? tudo. Mas e Façam tudo aí. na semana dos 3 ingredientes, Pois desde é. segunda-feira, né? 3 Pãozinho de 3 ingredientes. ingredientes. E hoje fechar a semana com 3 ingredientes. Que é a adaptação do horário de verão. Coisinhas fáceis e rápidas, né? E baratas, E fica custo melhor baixo, ainda. lógico. Eu vou ensinar uma fritata italiana, clássica, daquelas classicona,
basicona Depois mesmo. a pessoa pode improvisar dentro do básico. Exatamente, aí colocar alguma coisa a mais do seu gosto. E vou fazer de 2 jeitos. Na verdade, a frittata italiana, a gente começa aqui e termina no forno. Certo. E tem por isso aquela essa frigideira que pode ir pro que pode ir pro forno. Essa pode ir pro forno. Essa pode. É, que tem o Essa cabo de pode. inox, ó. E a outra eu vou fazer aqui no fogo direto, que aí já é a tortilha. Entendi. Né? Que Entendi, faz não direto sei o que aqui. é, mas entendi. Aquela comidinha barata de boteco, assim, Entendi. né? Delícia. Não eu, aqui, eu não mas sei, no- eu não sei o que é, viu, gente? na Tenho uma América do Sul ideia aqui, né? vendo os ingredientes aqui. Mas Fica vou delícia. precisar. gostoso, Vão uma gostar delícia, e né? fácil de Batata fazer. é bom, né? Batata, ovo e cebola. Olha lá. Delícia. 3 ingredientes. Já nem fui eu que coloquei desafio, foi o Celso que trouxe. Então vocês não briguem comigo, porque não fui eu que fiz esse Delícia. desafio hoje, hein? Bom, vamos começar a conversar do nosso tema, aproveitando aí você. A gente sempre fala para você aproveitar a oportunidade, né? Que os nossos entrevistados estão aqui para mandar suas perguntas, as suas dúvidas, tá? Muita coisa passa na cabeça da gente, né, doutor? Sim. Tanto as pessoas jovens que têm medo de ir lá fazer a prevenção, quem está passando, né, pelo câncer, independente se é câncer de mama, nós temos aí uma centena deles, né? E a cabeça da gente não para. O que eu acho que é importante a gente entender é assim, as mulheres têm medo de câncer de mama, os homens têm medo de câncer de próstata, a palavra câncer ela é muito forte. Todos temos medo de todos os cânceres, Quando né? a gente vai avaliar, a gente tem medo porque a gente tem medo de coisas ruins, a gente tem medo da morte. Quando a gente vai avaliar risco de vida, a gente não pode lembrar só do câncer de mama, por exemplo. Eu sou mastologista, mestrado e doutorado na área de câncer de mama e doença do coração, junto. O que mais mata no mundo? Doença do coração. Tanto homens quanto mulheres. O que mais mata no Brasil? Doença do coração. Por quê? Obesidade, hábitos ruins de vida, tabagismo, enfim, várias coisas que nós fazemos durante a vida que são boas, né? É bom comer, é bom fazer. No momento, Mas ninguém tem medo disso. A gente tem medo do câncer de mama. exatamente. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é desmistificar o câncer de mama. O câncer de mama não é uma doença... Não é uma sentença de morte, né, Muito doutor? pelo contrário, hoje ela é uma doença de tratamento habitual e de uma frequência muito baixa. Eu sempre pergunto para as minhas pacientes, Rio Claro tem 200 mil habitantes, vamos arredondar. Quantos casos você acha que tem de câncer de mama por ano aqui? Não faço ideia. Tem alguém? Mil? Tem? Não. 1000? 1000. Ó, se a gente tivesse 1000 casos de câncer de mama para 200 mil habitantes, a gente teria um problema muito sério. Rio Claro tem uma média de 70 casos para cada 100 mil habitantes. Então a gente tem aí 120, 150 casos por ano. Por ano. Isso é muito? É bastante, mas é muito menos daquilo que você imagina. Exatamente. Tá Verdade. certo? É muito Exatamente. menos daquilo que a gente imagina. E por que Rio Claro tem bastante? Por que o estado de São Paulo tem bastante caso? Porque a gente tem prevenção. Porque a gente tem diagnóstico. Se você for para o norte do país, onde a situação financeira do sistema de saúde é precário, nós vamos ter aí 30 casos para cada 100 mil habitantes. Olha só. Ou seja, lá tem menos câncer de mama? Não, lá a gente não descobre que tem. Se você for para os Estados Unidos ou países do primeiro mundo, nós vamos ter aí 90 casos para cada 100 mil. Então a gente está próximo desse nível de excelência em diagnóstico. Então o câncer de mama ele tem que ser desmistificado. Ele não é uma doença tão frequente, ele não é uma doença tão ruim, ele tem tratamento, mas é uma doença muito séria. É uma doença séria que a gente não pode esquecer essa palavra da prevenção, né, gente? Prevenção, E exatamente. eu vi alguns comentários, inclusive a gente gravou alguns depoimentos de pessoas que já passaram por tratamento, mulheres, né? Falando, deixando essa mensagem para todas nós, de que assim, olha, porque eu fiz a mamografia esse ano que vem não preciso. Não pode, né, doutor? Então é assim, ó, quando a gente fala em prevenção de qualquer doença, então vamos falar de prevenção de câncer de mama. Existem 3 tipos de prevenção. Tem a prevenção primária, que é o que eu posso fazer para não ter o câncer de mama. Por exemplo, o câncer de colo de útero. A mulher colhe o Papa Nicolau e o Papa Nicolau alterado e tratado, ele evita que a doença se inicie. Então, prevenção primária. O que eu posso fazer, eu, mulher, para evitar ter câncer de mama? Em termos de prevenção primária, é muito difícil. Hoje a gente tem muito pouco. O que é sabido, então? Obesidade aumenta a chance, risco de câncer de mama.
Hábitos de vida ruins, tabagismo, aumenta risco de câncer de mama. Alimentação, não só ligada à obesidade, mas alimentação com gorduras insaturadas, aumenta risco de câncer de mama. Se eu deixar de fazer tudo isso, eu não vou ter câncer de mama? Não, eu não posso te falar isso. Então, Você está só fazendo a sua parte. Faça a sua parte. O que é possível fazer, independente de qualquer outro exame, comer melhor, ter uma vida saudável, não beber, não fumar, né, gente? Que é para tudo, para o coração, para o rim, pro fígado, para o cérebro, para o pulmão, para tudo. Quando a gente orienta isso que eu estou falando, que a gente está batendo papo, parece que a gente está passando assim, não, isso é para a vida. Não, isso é cientificamente comprovado, diminui o risco de câncer de mama. Inclusive prolonga a vida, né, gente? A pessoa aumenta a expectativa. Agora, fundamental como prevenção primária, e isso, na minha opinião, é um dos primeiros itens ali na prevenção. Seja feliz. Eu também acho. Não guarde, isso não é, eu não estou fazendo, não é achismo e eu não estou na igreja fazendo, não. Seja feliz. Tire coisas ruins de você. Divida os problemas. Saiba chorar quando você estiver triste. Exatamente. Seja leve. E supere os problemas, né? Resolva-os, assim, da maneira que for possível. A maioria das nossas pacientes, tanto da clínica quanto da Santa Casa, quanto dos lugares que a gente convive, tem assistência de psicólogas e a gente trata de uma maneira bem carinhosa, você acaba descobrindo que ela sempre atribui. O meu pai fala, câncer de mama são pacientes que têm cicatrizes incuráveis na alma. Eu posso dizer que é só isso? Não, é uma doença multifatorial. Mas contribui muito, né? Dentro da sua possibilidade de vida, seja feliz. Tenha uma vida leve, movimentada, faça exercício físico, diminua a sua circunferência de quadril. Quando a gente fala de prevenção primária, não é a obesidade por si só, é especificamente circunferência de quadril da mulher. Então, abaixo de 88, ótimo, acima de 88 precisa diminuir um pouco. Isso é prevenção primária, ainda é muito pouco no mundo. Prevenção secundária, a principal arma que a gente tem, que é o quê? Fazer o diagnóstico de mulheres que já tenham a doença, mas em períodos bem iniciais. Então, tumores muito pequenos. Aí entra a maior força que o mundo ainda tem. Chama-se mamografia. Não tem outro. Ah, mas dói. Dói. Não dói. Eu nunca fiz. Não dói, doutor? Eu também não acho que não dói. Eu nunca fiz, mas assim... Tem gente que fala que dói, mas as mulheres muito que dizem rápido que dói, também. eu preciso respeitar. Sim. É uma compreensão. Então, assim, as mulheres chegam, eu vou em tal clínica porque lá não dói, então não vá mais lá. Porque a mamografia é um exame doloroso, a mama precisa ser tracionada para que a gente consiga enxergar. Então, eu laudo muito a mamografia, eu lido com exames de imagem de mama. Então, ela é desconfortável, eu não vou falar que dói. Mas é 1 segundo, doutor. Exato. Então, 1 segundo. É verdade, gente. Quando que a gente faz a mamografia? A partir dos 40 anos, anualmente. Ponto. Fiz 40 anos, não tenho ninguém na família que teve câncer de mama. Mamografia anual. Eu posso substituir pelo ultrassom? Não. Não é a mesma coisa. Eu posso fazer ressonância magnética? Não. Tem que ser a mamografia. Eu tenho prótese de silicone, vai estourar? Não. Não vai. Quem tem prótese de silicone, quem tem prótese de silicone acha que não pode fazer e ela não sabe que, ao invés de fazer 2 compressões por mama, ela faz 4. Eita. O implante não se danifica com a mamografia. Então, a partir dos 40 anos, o anual. O Sistema Único de Saúde, ele é confuso. A gente sabe disso. Ele existe uma vertente que diz que a mamografia é bianual a partir dos 50 anos. Então, a mulher a partir dos 50 faz a cada 2 anos. Mas tem uma lei federal de 2008 que garante o direito de mamografia anual a partir dos 40. Em qual das 2 vertentes eu vou acreditar? Eu vou acreditar na mamografia anual a partir dos 40. Isso é a vertente da Sociedade Brasileira de Mastologia e dos países do primeiro mundo. A gente não pode esquecer que a gente mora num país que o investimento de saúde é pequeno. E se tem outros países que já estão investindo mais, que estão dizendo, estão trabalhando com essa temática, temos que acreditar. Tem que acreditar. Exatamente. Tem um radiologista sueco que fez 1 milhão de mamografias a partir de 40 anos anual. E ele tem as curvas de sobrevida. Fazer mamografia anual faz a mulher viver mais. Ponto. Exatamente. Tá vendo? Simples assim. Nós vamos falar muito mais hoje, muito mais. Porque nosso objetivo aqui não é deixar você com medo. Não. Né? Nem achando que vai sentir dor. Gente, eu já fiz mamografia esse ano. Não tem 40 ainda. Ainda, vou chegar lá, se Deus quiser. Vou passar muito além dos 40. Fiz esse ano.
tá? Sem medo, sem nada, não pode ter medo de diagnóstico. Exatamente. Aqui mesmo no trabalho, tem pessoas que nunca fizeram, vieram perguntar para mim assim, doeu? Eu disse assim, olha, foi tão rápido que eu nem senti. Por quê? Aperta? Aperta. Ah, mas você tem mama pequena, quem tem mama grande dói mais. Aperta, aperta. Respira, segura, soltou. Pronto. Acabou. Gente, é tão rápido. É rapidinho. E assim, te dá um alívio tão bom de você sair com o exemplo, olha, eu fiz, cumpri meu papel. Que a dor, ó, você nem lembra, tá bom? É. No próximo bloco, vamos começar essa fritata aqui, que eu quero ver como é que faz esse troço de batata aqui com ovo, gente. delícia. Só 3 ingredientes, e nem fui eu que escolhi, foi o Celso. E começar também nosso artesanato com a querida Iraí, tá bom? Fica ligadinho com a gente. Nosso WhatsApp é o 994644958. Manda sua mensagem pra cá, ou então usa o nosso Facebook, tá bom? Tintim por tintim. É um minutinho e a gente volta já. Tem fim que eu lhe mando outra explicando tintim por tintim. Tintim por tintim, de volta, a gente volta aqui da cozinha, que hoje nós vamos ter panela salgada. Ai, o cheiro tá bom aqui. Já? Tá dando fome já. Pois é, a hora que estiver fritando, então. Vê. Senhor. Tem lista de ingredientes, né? Tem, rapidinho, mas Então tem. roda aí. Frittata italiana. Ingredientes: 5 ovos, 3 batatas cortadas em fatias finas, meia cebola cortada em fatias, azeite, sal e pimenta do reino. Muito bem, gente. Então, poucos ingredientes, tem mais temperinho, né, Celso? Sal, cebola, orégano, tempero não pimenta. conta, né, o Poli? É. Não, tempero não conta, gente. Então, É tudo o bem. básico. O que nós vamos usar? Bom, a batata, você pega... Lá tá 3 batatas grandes, aqui eu tava com aquelas menores, que eu gosto de cozinhar com aquelas pequenas, né? Então são as rodelinhas menores, assim. Usa aquele ralador. Eu Pode ser usei aquele mandolim mesmo, né? Eu usei o ralador naquele lado que sai a fatia, né? Aham. Mas se você tiver aquele mandolim... Também né? pode ser. Passa Principalmente ali. se a batata for maior, né? É. E fina, né? Meio fininha, porque ela é crua, Dá pra ela vai cortar cozinhar até ali. no processador, né? Tem um que Dá- corta, mas acho isso, que corta legal. grosso. Então, tem vezes processador corta que tem muito 2 fino. finuras. Se for É. muito grosso, tomar Não cuidado porque a gente vai ter o cozimento da batata aqui na panela, Ela né? tá E no crua, forno, né? né? Tá crua. Tá. Então pode usar o processador, mas lembrando que tem que ficar mais fininha. Ou pode não ser na ficar faca também, se tem habilidade e gosta, vai cortando fininho Ai, na faca na ali. faca não. Boa, né? Vamos fazendo Tranquilo mandolim. também, né? muito, né, Iraí? Tem trabalho, mas também não precisa fazer academia na É. cozinha, É. né? Aqui, ó, a italiana aqui, eu vou começar na frigideira. Essa frigideira pode ir no forno, né? Porque tem o cabo de inox. De inox. Então ela vai terminar o cozimento lá. E a outra eu vou fazer direto aqui. Bom, ralei batata, Ralou a azeite batata. na frigideira. Azeite na frigideira. Só que aqui na batata, você já besunta bem ela. Essa daqui eu vou usar pra cá, tá? Com Já azeite. coloca bastante azeite na batata mesmo. Não economiza não, tá, gente? Pode colocar bastante mesmo, porque a receita é assim mesmo. Essa receita, ela tem uma memória afetiva pra mim, porque... Adoro receita assim. quando eu fui para o Uruguai de mochila, fui Argentina, Chile, aquela coisa de moleque, né? Fiz grandes amizades naqueles hostels lá, você encontra gente do mundo inteiro, né? E ninguém tem grana para comer. Comer o quê? Pão e tal. Então no Uruguai, na Argentina, você vai em qualquer aqui boteco, lá tem aqueles vinherias e tal, de esquina mesmo. Em bairro simples tem a tortilha, né? Que nada mais é que essa daqui que se feita faz na aqui na frigideira. frigideira. E E é sustenta, baratíssimo, né? né? Sustenta. Sustenta. Batata com ovo, né? Aí você anda o dia Proteína e inteiro. carboidrato. Exatamente. Ainda mais quando é jovem que gasta mais, né? É. Tá andando que nem um A camelo gente lá, que passa né? dos 40, assim, precisa comer cuidado com o carboidrato. Agora também, né? Agora a gente coloca aqui. Pra deixar ela cozinhar. Põe mais pra cá, Alessandra. Tá pegando. Isso aí. Pode baixar um pouquinho o fogo. Esse fogo aqui, nossa, Isso aqui é sabe potente, que é power, né? Depende do tamanho da frigideira também, o tanto de batata e ovo, tá, gente? Porque uma frigideira maior, você pode fazer uma fritata maior, né? Aqui nesse processo aqui, eu vou levar aí uns 5 minutinhos cozinhando ela. Só que enquanto isso, Alessandra, Deixa aqui vai isso. tocando aí. Aqui. Eu vou cortar aqui a nossa cebola. Qual a minha preocupação ali, né, enquanto a batata tá ali?
Não, ali nada, é só você Só colocar em foguinho fogo baixo, médio e deixar, isso. porque ela vai começar a soltar a aguinha dela, e cozinhar, Tá. né? Só que aí... Preocupação única é não fazer no fogo alto para não queimar. Isso, Isso exatamente. mesmo. E aqui agora a gente faz tudo em meia lua aqui, as nossas cebolinhas, que aí eu vou incluir ali para começar o cozimento dela também. Por que você... Nessa daqui a gente põe primeiro a batata, porque você dá uma cozinhada nela. Aí a cebola eu vou agregar ali, procurar deixar mais embaixo da batata, assim, para não queimar a batata direto na frigideira, né? Aí eu vou bater o ovo para colocar aqui e terminar o cozimento no forno, né? Então, Com vamos isso, aqui, né, ó. gente? Bom Muito demais, com viu, isso, né? gente? Batata, eu adoro. E aí batata. pode incrementar, né? Aí essa é a tradicionalíssima. Essa é tradicionalíssima. Tô pensando aqui, Celso, quero já colocar uma proteína a mais aí além do ovo. Posso colocar sei lá, um presunto? Pode. Na verdade, eu até pensei. Eu falei assim, não, Um vou fazer a queijo? clássica. Um bacon. Porque se você colocar... Eu tô tentando maneirar. Ai, a ai, Alessandra vai lá. ai, meu Deus. Aumenta um pouquinho o fogo. Um pouquinho só. Já engordaram aqui a fritada. Eu tô pensando num queijinho, né, gente? Um queijinho mineiro. Não, imagina ali. isso. Olha, aqui. você pensou num bacon que Se eu você pegar, fizer um como é cubinho de que é. bacon bem fritinho assim, né? Umas tirinhas de presunto e um pouquinho de queijo ralado, imagina misturar tudo isso aqui, né? Fica Olha, que eu delícia. não pensei no bacon porque o bacon não faz parte da minha rotina. É, Bacon não faz parte da minha mas vida. super combina. Mas pode ser também a calabresa. Também Lembra não, quando viu? o Mas Celso é bom, fez né? aqui? Você fez aquela alemã, né? A batata da UT. Fiz aquela torta da UT, sim, que Da é aquela UT, que a gente batata aprendeu ralada lá na Alemanha. com queijo, né? É, com Bacon. queijo e que vai bacon. Super combina. Mas aí a gente fez a versão também com alho poró e Calabresa. calabresa. Agora aqui, ó, Alessandra, dá meia panela aí pra mim. Meia panela. Vamos jogar aqui a nossa cebola. Vamos lá. Você vê que a batata ela já tá começando a cozinhar, tá vendo? Tá ficando molinha. É. Agora aqui, ó, você procura deixar a batata agora pra cima da sua cebola. Vai colocando em cima, né? É. Só pra ajeitar e deixar uniforme aqui e tal, e a cebola ficar mais pra baixo, né? Sabe que eu vi no YouTube não, no Face ontem, uma receita da pessoa fritando a batata na panela de pressão. Em imersão, tá? Achei que fosse ser uma alternativa Fritando mais, mesmo? mais light, então, mas fritar não era. Colocou lá um tantão de óleo na panela de pressão, deixou o óleo esquentar bem, colocou a batata não fininha, mais grossa, mais rústica, na panela de pressão, fechou e deixou 3 minutinhos. Depois que abriu, deixou mais um pouco para dourar. Deu certo isso? Deu certo, ficou com uma cara boa, mas eu tenho um dó do meu coração de comer fritura de imersão. Ah, eu também. A fritura a gente foge um pouco lá em É, casa a gente em também. casa Gente. também não faz, não. Eu, viu? não eu deixo assim naquela hora, falo assim, nossa, Batata a gente faz no forno, então assim, tem imersão, opções aí eu que tenho ficam... dó. Tenho dó do meu coração, dó das minhas veinhas. Não na precisa, perna, né? Tem coisa que não precisa, Foi o que o doutor gente. falou aqui. Inclusive, eu tava aqui escutando a voz, se fechasse o olho, era o doutor Ibrahim não aqui. falei? Eu falei? É, doutor Ibrahim, é Eu tô verdade. perdendo o brinco aqui. Opa! Não dá, né? A gente tem que ter algumas coisas. É gostoso, gente. Eu também gosto da batata, né? Frita no Mas óleo. tem a opção dela no forno que fica Eu muito faço na saborosa. É, fica... E eu faço não a congelada, porque a congelada é pré-frita. E se você der... É pré-frita. não, É. Se você fizer Ela é a pré-frita. batata, o Celso faz essa em casa, as meninas amam. Corta a batata, dá uma pré-cozida, né, Celso? Até com a casca e tudo. Casca depois e tudo. põe E no depois forno. coloca Forno. no forno. Gente, Fritura nenhuma. fica delícia. Coloca um alecrim, né? Pode, aí pode colocar também, mas se não quiser, não é ao burro, não. É aquela cortada mesmo, corta quadradinho. Eu já vi corta, fritar e depois que fritar colocar um Ou pouco de ao burro alecrim. que tem aqui. Tem aí no site, tem a receitinha que o Ó. Celso já fez. Aqui eu dei uma salgada, coloquei uma pitada de pimenta do reino, que vai muito bem com esse prato aqui. A única coisa a mais que eu tô pondo aqui é um pouquinho de orégano, tá? Que eu acho que combina e super legal aqui combina. também. É. E agora os ovos, ó, bate Bateu. bem. Pra essa frigideira aqui você colocou 4 Então, eu ovos. tô colocando 4 ovos, mas acho que eu tô quase colocando 5, viu? Então Vou vai, colocar Vamos 5. lá. Porque depende do ovo, né? Se for aquela galinha anã, que nem esse dia, eu peguei um ovinho aqui, É. parecia de codorna, do louco. Tem o jumbo, tem o extra, né? Tem, então, dependendo aí do galinha anã. tamanho. É, a galinha anã.
Agora aqui no ovo você também já dá Eu tô uma trabalhando salgadinha, né? muito hoje, gente, então vou comer. Tô vendo. aqui. Um pouquinho de sal no nosso ovo. Não é uma comida, assim, tem caloria, mas também isso aqui é o carboidrato, tá bom? Mas ovo, proteína, isso aqui você gasta bem se você fizer um exercício Acompanhando aí, né? uma salada aqui, pronto, uma refeição. Você pensar no carboidrato mais pobre, né? Que é o brancão lá, o industrializado, esse tá melhor que então. aquele lá. Agora a gente entra com o nosso ovo batido aqui. Deixa no fogo médio aqui mesmo, né, Celso? Isso. Agora aqui, Polly, é o seguinte. Essa fritata, ela vai começar a cozinhar aqui de baixo para cima, certo? Certo. E o forno é que vai fazer de cima para baixo. Isso, exatamente. Vai dar aquela então aqui, tostada. ó, a gente tá com ela já começando a cozinhar. Na hora que você põe, o ovo já toma uma forma lá embaixo, né? Rapidinho. Na hora que você vê que formou já aquele Crostinha berço ali, aquela ali, crosta embaixo, agora a gente vai terminar com essa panela direto no forno. E se quisesse colocar um queijinho aqui por cima, podia colocar agora, depois que... Podia colocar o que você quisesse, né? Ai, Olha delícia, que- hein? Gostei. Quer inventar. Vamos fazer hoje. E lá, quando a gente for fazer na panela, eu vou fazer o mesmo processo? Na panela eu vou iniciar o mesmo processo. Só que ali na panela eu já vou colocar a batata, a cebola toda aqui, o azeite, e vou cozinhar tudo junto e jogar o depois ovo o- e terminar ali. Ali daí você espera dar aquela cozinhada, Vai fazendo como fazendo um subir. omelete, vai Isso, virando assim, aí vai pra- virando. Isso. Não preciso virá-la, né? Precisa virar. Precisa? Precisa. Quando você for virar, você me chama. Olha lá. Ou não. Ou não, se acontecer uma tragédia. Tudo Ah, depende. doutora, aqui a gente segue a recomendação médica com fervor. Ser alegres. Feliz, Tá bom? vamos ser Rir felizes. bastante, ser feliz, né? Claro. E se descontrair fazendo alguma coisa que goste. Nada Problema melhor. todo mundo tem, gente. Todo mundo tem. Eu, a Iraí, Tem, doutora, tem mesmo. Celso, Lê. Mas tem que, né, ser um pouco mais leve, senão a vida fica chata. Bom, Exatamente. vamos aprender a fazer árvore de Natal reaproveitando o material e deixando aí sua decoração diferente. Então anota aí os materiais. Como fazer árvore de Natal? Materiais: ripas de pinos e parafuso. E você vai precisar de ferramentas: serra tico-tico e lixa para madeira grossa e fina. Muito bem. E daí tô aqui pensando, a pessoa que tá vendo essa lista vai falar, mas gente, de onde eu vou arranjar a serra tico-tico? Tem aquelas serrinhas que a gente compra nas lojas de ferragem, gente, é super baratinho. Isso. É uma do tamanho de uma régua. Exato. Ela fininha. E aí ela tem um suportezinho assim, só pra você não machucar a sua mão. Não é coisa de outro mundo. E uma serra vai dar pra você fazer muitas coisas. Então não é um material que você compra, usa e compra outro, não. Vai ficando lá no seu estoque. É verdade. Na verdade, eu passei a lista para Ingrid e daí conversando, como eu faço muita coisa em madeira, eu tenho uma serra tico-tico. É meu brinquedinho, tem alguns brinquedinhos especiais para facilitar, né? Senão haja braço. Exatamente. Essa serra tico-tico já é na tomada, né? Isso, é. Cortou. Facilita, Meu pai coisa também, elétrica. meu pai também tinha uma. Tá lá, virou herança. Bom, começamos como? Pois é, eu trouxe até uma madeira da maneira como eu encontro. Né? Ela vem suja. Esse é o quê? Pedaço de quê? De um pallet De um que eu pallet. encontrei. É. Você encontrou? Eu encontrei. Pois é, então, eu tenho essa coisa, eu não posso passar. E as pessoas, por saberem disso, Te né? ligam, né? Acabam me ligando. Ó, eu tenho aqui, eu comprei tal peça, vem com essa proteção. E Geralmente acabam me geladeira, entregando. fogão, vem com Isso, pallet peças, embaixo, né? Encomendas grandes vêm assim. E a pessoa acaba descartando e fica no quintal lá e acaba tomando chuva. Então, às vezes, ela embolora, ela vem bem feinha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer todo um tratamento nela, vou dar uma analisada, ver se o pedaço que eu posso aproveitar, o que eu não posso, já vou descartando. Como primeiro passo para fazer a nossa árvore, eu escolho os pedaços. Então, aqui, o primeiro pedaço aqui da ponta, eu vi que ele tem um defeito, porque ele vem com muito prego, muito grampo. Tem que eu tirar tiro tudo. Os que eu não consigo tirar, como esse daqui, então eu já Descarta. marco e eu descarto. Então, essa parte aqui vai ser meu descarte. Para a árvore, eu comecei com o topo dela com 10 centímetros. Então, eu marco 10 centímetros
E vou aumentando de 4 em 4 centímetros. Então, o primeiro pedaço 10, 14. aí eu vou com 14, eu vou com 18 e por aí vai. 1, 2, 3, 4, 5. Então, uma dica. Sempre, para ficar harmonioso, tem que ter um número ímpar. O número par não fica bonito. Ele não dá harmonia. Fica meio Mesmo estranho. a gente pode tentar, você pode fazer bem bonitinho, ele acaba da impressão que tá sempre faltando alguma um coisa. pedacinho, né? Tá faltando um pedacinho. Tô vendo que mais essa uma. outra aqui que você fez, que é a mesma, né? Só que Isso. sem o espacinho também tá com 7. Isso. Então sempre números ímpares. Então sempre aí à medida que o tamanho que você quiser. Próximo passo, com uma lixa bem grossa, uma lixa 40, eu vou tirar Ali é braço toda mesmo. a imperfeição. Então, Eu sei, você deve ter a lixa. isso. Né? Pra Adoro aquela facilitar, lixa, gente. aquela lixinha lá é Só maravilhosa. tem que tomar cuidado porque ela leva você embora. Se você Ela não tem segurar- vontade própria. Ela tem. Se você não segurar firme, o braço vai pegar a pessoa que tá do lado. Ai, ai, ai. Sabe Depois- essa aqui de palito, essa mesa, fui eu que lixei. Olha! Meu pai, assim, você tem certeza que você quer lixar? Eu falei, pai, me ensina que eu vou fazer. Ele falou, mas você não vai aguentar segurar. Eu falei, pai, olha o tamanho do braço. Pode dar que eu aguento. Sacanagem, né? Levar trabalho pro pai ainda na faixa, né? Eu falei, não, deixa que eu faço, me ensina, eu só preciso das suas ferramentas. Pelo menos um pouquinho, né? Deixa eu Aí participar. vem, ela é uma delícia aquela lixa. É, Mas não é, não verdade. não é. Você trabalha com isso, os marceneiros têm, todo mundo que trabalha com madeira tem, porque facilita a vida. Mas em casa dá pra lixar com essa lixa grossa. Dá sim. Então, uma lixa bem grossa. Você vai trabalhar a primeira vez, tirar toda As farpinhas, toda a sujeira, toda né? a farpa que ela tiver, toda a imperfeição. Antes disso, eu costumo cortar já. Tá. Já cortei os pedacinhos que eu quero, lixo com a primeira vez com essa lixa 40, depois eu entro com essa lixa 100, porque aí ela vai dar um acabamento mais bonito. Essa 40 fica rústica, Fica bem áspera fica ainda, bem né? áspera, Bom. bastante mesmo. Como a gente vai já fazer mágica aqui, já pegar as peças já cortadas Isso. e lixadas, fazer um intervalo rapidinho. Fica ligadinho aqui com a gente. No próximo bloco, continuo mais um pouquinho aqui com a Araí. Vou voltar a responder suas perguntas, suas dúvidas e bater mais papo com o Dr. Daniel, que está aqui com a gente hoje falando de câncer de mama, tá bom? Aí um minutinho a gente volta já. Não tem fim. Eu lhe mando outra explicando tintim por tintim. Tintim por tintim de volta, continua aqui com a Iraí. A gente vai deixar essa pra Iraí trabalhar na casa dela, senão não vamos terminar. É verdade. Eu tava até perguntando pra Iraí, Iraí, essa é outra madeira? Ela falou, não, é a mesma lá, ó. Gente, ficou limpinha. Ó, branquinha. É, e essa aqui tá com efeito da chuva, né? Tá. Sol, e aí, do abandono. ó, do abandono. Com o efeito do abandono. Muito bem. Eu trouxe para ver exatamente ela. Até perguntei se não era dessas dos nossos móveis aqui do artesanato, que são de pallets, mas são de reflorestamento, de árvores de reflorestamento, que são pallets novinhas, né? Feitas para isso. Não, todo o meu trabalho é todo com madeira de reuso, ou madeira de demolição ou madeira de reuso. Fiz isso naquela ripinha, nessa ripa aqui, já cortei, então eu trouxe aqui pra gente simular. Ela tá cortada, tá vendo? Aqui é outro tipo de madeira já. Tô pensando aqui, né? Pessoal que tem tira-taco daquelas casas antigas, quando eu souber alguma, eu vou te chamar. Faz favor. Adoro restaurar. Taco. E as portas e janelas que chegam. Estrado de cama, né? Aquela ripa, né? Como chama aquele rodapé, né, gente? É. Forro, aquelas casas antigas que tem forro de madeira. Verdade. É verdade. Acaba dando peças lindas demais. Bom, para nossa árvore, a gente vai precisar de um caule. Então, a mesma coisa eu fiz. Peguei uma madeira mais estreitinha. Posso fazer com uma da mesma, né, que eu usei? Pode, mas eu acho que ela fica mais grosseira. Então, aí a base tem que ser maior. Se eu fizer com uma madeira nessa espessura aqui, ó, nessa largura aqui, eu tenho que fazer uma árvore maior. Então aí a peça menor já é maior, não é 10, né? Não. Vamos fazer, aí vai ficar uma árvore maiorzona, tá? Aí você tem que ver aqui proporcional. embaixo fica bem grandão daí, pra ficar proporcional com o caule, né? Isso. Bom, o próximo passo, tanto eu posso
fazer a minha árvore com todas as ripas grudadinhas. Pega aquela ali pra mim, eu juro que eu não quebro. Ai, gente, sabe aquela história de convivência? Pega. Ai, tem uma lenda na família do marido que eles quebram tudo. Quebra a panela, eu tô convivendo, tô pegando, gente. A pessoa quebrou a árvore que era aí trouxe. Ai, não vou quebrar essa. Então podemos fazer assim, grudadinha. Isso, grudadinha. Ou assim com um intervalozinho que entre uma super e legal outra. Também. Aí vai do gosto da que pessoa e do que você quer Às fazer. vezes quer fazer uma menorzinha que não tem tanto espaço, mora em apartamento, faz ela grudadinha com 5, né? Exatamente. Muito bem. Aí depende do tamanho que quer. Bom, pra gente montar, o que eu vou fazer? Eu posiciono já da maneira como ela vai ser. Esse caule, esse tronco da nossa árvore... Tem que pegar todas as madeirinhas. Tem que pegar todas as madeirinhas. Se a primeira aqui eu colocar na metade, ela não dá sustentação, ela não dá firmeza. Então é preciso que seja bem rente. Então o primeiro aqui tem que ser bem rente aqui. Bem rente. Tá? Não posso querer aproveitar que o meu caule é menor e deixar a minha árvore maior, colocando menos aqui. É verdade. E o caule também, ele precisa ter um tamanho proporcional à árvore que a gente vai montar. Então, o próximo passo, nesse caule aqui, eu vou fazer uma marcaçãozinha, né? Com um martelo e um preguinho, eu bato só para dar o início. Para parafusar depois. Para poder começar a parafusar. Então aqui essa parte... Se eu tiver uma parafusadeira elétrica... Melhor. Perfeito. Isso. Mas se não, o pinus ele é bem molinho. Né? Vamos usar essa expressão, é uma madeira mais mole, diferente dessa daqui, que aí a gente vai precisar de uma furadeira até para fazer o buraquinho, né? Passar o parafuso. Então a parte de trás ela vai ficar assim. Se eu for usar a parafusadeira, Iraí, é bom dar uma dica para a pessoa não fazer o furo da espessura do parafuso, né? Fazer mais fininho, porque o parafuso tem que ter resistência. A gente não vai colocar bucha, não é parede, né, gente? Eu não faço muito, mas eu entendo um pouquinho, tá? Entendo sim. Então faz ele mais fininho, você pega o parafuso lá. Quem tem parafusadeira tem milhares de brocas. De brocas. Né? Que tamanho que é esse parafuso? Então. Ele precisa ser que passe na espessura das duas, ele né? tem que ser... O que eu fiz, como eu parafuso na parte de trás e não quero que apareça nada aqui na frente, a medida do parafuso é que pegue o caule inteiro e passe metade... da espessura então, da ripa. Você só vai poder comprar o parafuso depois que você escolher a madeira. É verdade, você precisa ter a madeira primeiro. Não adianta você comprar o parafuso, depois achar uma madeira mais fininha, você vai ter que pegar um parafuso menor. E aí, quando você for usar a furadeira, você olha mais ou menos a espessura do parafuso e pega uma broca de madeira. Eu já fiz isso. Eu usei a broca de madeira na parede. Adivinha que eu fiz com a broca? Acabei com ela. Acaba com a ferramenta. Pois eu aprendi. Mais fininha, tá? Porque na hora que for parafusar tem que ter resistência, né? Senão não cai. Tem. É verdade. É o que eles costumam falar que o parafuso tem que dar pega. Exato. Se ele não deu, ele vai ficar molinho. Posso colocar com prego? Até pode. Mas pode rachar essa madeira a madeira aqui, né? pode rachar. Pode rachar. E olha, eu garanto, já fiz o teste várias vezes, ele não fica firme, não dá sustentação. Agora essa daqui não tem problema. Essa aguenta. Segue a orientação da mestra. Correto. Que a mestra de madeira entende, aí. Bom, a árvore montada, independe do tamanho que você quer, ela vai ficar dessa maneira. Atrás eu coloquei um ganchinho para que ela seja pendurada. Por quê? Algumas pessoas chegam para mim e dizem assim: eu moro num apartamento, eu moro numa kitnet, é muito pequenininho, não tem espaço para montar a minha árvore. Ou ainda, as novas famílias não gostam daquela árvore tradicional. Não fala isso, eu adoro. Pois é, pelo que a gente conversou aqui no início do programa, eu acho que todos nós aqui temos memórias lindas que foram criadas na infância com os nossos pais, inclusive ajudando na montagem.
Eu venho de uma família onde meu pai era alemão e a gente cultivava os pinheiros no quintal, né? As casas antigas tinham isso. E era festa, reunia as crianças, né? Pra gente montar. Naquela época as bolinhas eram de vidro. Pois e não tinha dinheiro para comprar milhares. Se você, conforme né, a gente ia brincando com a árvore, às vezes quebrava a árvore no ano seguinte e era mais pobrinha. Ou tinha que inventar outro enfeite de outra coisa, porque aquela bola de vidro quebrou. Daí entrava a criatividade, né? Eu fazia glitter. A gente, era a velhinha, era cada um fazia, ou cada um contribuía trazendo naquele dia um enfeite. O que nós fazemos aqui? A árvore, essa daqui, eu trouxe uma ideia crua, né? A madeira, assim, porque eu tenho muito disso. As pessoas, os jovens casais chegam e falam, eu detesto, eu não quero Natal verde, vermelho, cor. Tira. Então vamos fazer uma proposta crua. Alguma coisa crua. Se é mais tradicional, cor. E que tinta que eu pinto aqui? Pois é, eu uso PVA. Mesma coisa, é aquela tinta de parede, né? Né? Eu sou mais tradicional. Gosto de pinheiro de verdade, árvore verde com vermelho. Pois é, tem muita procura também, assim, tá vendo? Então, embaixo dessa daqui, eu pintei de vermelho. Depois eu passei uma camada de verde. Eu venho e desgasto tudo. O desgastado tem um público muito grande. Eu gosto. E nessa daqui, eu comecei a fazer uma brincadeira. Então, eu colei botõezinhos. No meio do botãozinho, eu coloquei um brilhinho e colei umas estrelinhas. E fiz um arremate de laço, com um laço. Lindo, aqui tem uma crua que eu coloquei como base numa lata. Pois a gente mostra no detalhe para vocês. E também, aí você pode arrematar da maneira como quer. O laço, depende do estilo, né? Até mesmo com a palha da costa, que fica bem rústica. Fica eu bonito. volto aqui com a Aré pra gente mostrar mais detalhes das árvores que estão aqui, gente. Lindas, tá? Inclusive tem uma proposta bem legal aqui sem pintar, né? Que é o calendário, gente. Eu já mostro já. Vou voltar aqui com o doutor Daniel pra gente conversar mais um pouquinho. Que cheirinho tá bom, né, doutor? Você tá de falar aqui. Perde a concentração. A gente perde a concentração com essa cozinha aqui, viu, gente? Penso que a gente teria que fazer, eu acho que nós vamos mudar. Quando o programa fizer um ano, nós vamos mudar. Nós vamos ficar tudo em volta aí do balcão da cozinha. Não é? Não é? Já vem pra cá. Conversas boas, assim, na cozinha? Mas vai comendo? Sim, a já gente pode ir vai beliscando, provando, dando palpite. Assim que é gostoso. Provado. Aí a pessoa vai sair daqui rolando desse programa. Ai, gente, a gente divide, Polly. Aí rola todo mundo junto. Bom, doutor, vamos voltar a falar aqui da questão, a gente estava falando no primeiro bloco da questão da mamografia. Nós temos aí todos os municípios, Rio Claro não está fora da realidade do país, dificuldades para a realização da mamografia. Às vezes as pessoas esperam mais de um ano para poder fazer esse exame. Aí entra o nosso papel de cidadão de ir lá e brigar pelos nossos direitos, tá, gente? Tem que ser brigão nessa hora? Tem que ser brigão. Tem que ir lá cobrar do vereador que você votou, mesmo que você não votou, para aumentar o número de exames, exigir, né, doutor? Uma informação importante é que a solicitação da mamografia nem sempre precisa ser médica. Ela pode ser pela enfermeira do posto de saúde ou a paciente tem o direito de cobrar a mamografia dela direto na clínica. Como o Rio Claro não tem um mamógrafo municipal, então o Rio Claro, as mamografias pelo SUS são realizadas ou no AME, né, que é estadual, e tem um mamógrafo muito bom lá, ou em clínicas terceirizadas pelo SUS. Que a prefeitura compra esses exames para disponibilizar via SUS pelas pessoas. A demanda oferecida ainda é pequena, tá? Ainda ela não é suficiente, mas tem crescido. Existe uma política de país de terceiro mundo que diz que autoexame das mamas pode ser utilizado para prevenção de câncer de mama. Isso não é real. Então, autoexame das mamas, ele é fundamental. Para quê? Para que a mulher se conheça. Para que ela tenha... Saiba o que tem aqui, né, gente? Sinta o que tem aqui no peito, né? Para se tiver alguma coisa que você fala, ué, mas parece que isso aqui não estava aqui. O que acontece é que a maioria dos achados da mama, a maioria expressa, não é o câncer de mama, graças a Deus. Então, vamos supor que você sinta, esse mês você não sente nada, no mês que vem você faz o autoexame. Quando que se faz o autoexame? Em mulheres que menstruam,
A gente faz o autoexame, a mulher faz o autoexame sempre no período pós-menstruação. Semana após, assim? Quando as mamas estão um pouco menos túrgidas, né? Mais flácidas e menos dolorosas. Certo. Então faz no banho, com sabonete. Então ela vai palpar as 2 mamas, palpa as axilas. Para as mulheres que não menstruam mais, na pós-menopausa, 1 vez por mês. Qualquer período. Sempre. Quando iniciar o autoexame? Basta ter mama. A adolescente pode fazer. Isso é saudável. A mulher precisa conhecer o seu corpo. Qual é a vantagem do autoexame das mamas? A maioria, 90% dos achados, eles não são doenças ligadas ao câncer de mama, são doenças benignas. Então, esse mês você não sente nada. No mês que vem você sente uma bolinha, você vai se desesperar? Não. A chance de ser um cisto, ou seja, uma bolinha de água, ou um nódulo benigno é muito maior do que ser um câncer de mama. Dor na mama é preocupante? Não. É o principal sintoma da mama. Toda mulher tem dor na mama. É glândula, né, gente? Sair secreção pelo bico da mama é preocupante? Não. É super comum. Os ductos mamários que desembocam, né, no mamilo, eles que produziram ou que vão produzir o leite um dia, eles têm secreção. Então, sai. Qualquer achado da mama é muito mais provável que não seja nada do que seja um câncer de mama. Mas aí o mais importante, a gente achou lá a bolinha, tá vermelha, alguma coisa, procura o médico, não fica esperando, querendo esconder, né? Se Deus quiser não vai ser nada, e esperando só a vontade de Deus, tem que fazer a nossa parte, né? Tem que ir lá no médico, doutor, tô desesperada, tem uma bolinha aqui. O doutor vai ver e vai falar, ou não é, vamos fazer exame, né? Acho que nós precisamos perder esse ficou isso, né? Muitas pessoas têm medo do diagnóstico, doutor, tem medo de ir no médico. Conheço pessoas que não vão ao médico de nenhuma especialidade, que não quer mexer no que está quieto. A mulher é muito mais guerreira que o homem se esconde. O homem espera desaparecer. Ele sente alguma coisa, ele reza. Vai passar. Ele espera, ele tira férias que ele acha que é o estresse, muda a dieta, e daí depois, se não melhora, um dia ele procura. Mas a mulher normalmente, ela tem muito mais coragem do que o homem. Mas a gente precisa parar com isso, viu, gente? Eu sei que às vezes é difícil, a gente estava conversando aqui, é uma doença tratável, tem um índice de cura imenso. Né? O tratamento é feito pelo SUS, então, quer dizer, ele não seleciona quem tem dinheiro, quem não tem dinheiro. Mas o diagnóstico precoce, ele ajuda sim. Sim, muito, é fundamental. Muito. O tratamento pelo SUS em Rio Claro hoje é muito legal. Então, eu sou um dos médicos responsáveis pelo ambulatório do SUS, que é na Santa Casa. Lá nós só recebemos casos com diagnóstico de câncer de mama. O diagnóstico é feito no SEAD, por uma equipe com o Dr. Vanildo, que é nosso amigo. Então, hoje nós estamos conectados, falando de SUS. Hoje eu laudo uma mamografia, eu sou responsável por laudar, a maioria das mamografias do SUS. Quando eu pego uma mamografia do SUS alterada, eu já encaminho direto para o SEAD, a mamografia, o SEAD já convoca, essa paciente vai, investiga, se o diagnóstico for feito, já está na Santa Casa. É mais rápido em Rio Claro hoje pelo SUS do que se depender pela clínica particular. No SUS, lá na Santa Casa, a gente tem um serviço legal. Já faz a cirurgia aqui? Tudo. Eu tenho cirurgião plástico, eu tenho os tratamentos oncológicos necessários, eu tenho fisioterapia. As meninas que trabalham... Inclusive, a gente falou aqui com a Maristela. Tem o grupo que o Dr. Vanildo participa, que é o grupo com a psicóloga, que é a enfermeira Miriam, né? Lidar com a emoção, como é que fica na cabeça da mulher quando tem esse diagnóstico, né? Porque mexe, né, doutor? O nosso ambulatório lá é uma festa. Se vocês quiserem um dia conhecer, as pessoas têm aquela impressão de que lá é triste. É fúnebre. Vamos entender uma coisa, é uma doença séria, tem que ser tratada, encarada de uma maneira séria. Não quer dizer que ela tenha que ser sofrida, que ela tem que ser traumática. Pesada, né? O tratamento, o diagnóstico, ele tem como ser leve, ele tem como ser alegre. Então, nos dias dos ambulatórios, se vocês forem lá um dia... Vou passar lá, meu Deus, fazer um vídeo para festa. Para vocês. Verdade. Pode fazer, que é muito bacana. Sabe o que eu acho que fica também essa sensação, doutor? É porque há pouco tempo atrás, quando a gente fala de tecnologia, 10, 15, 20 anos, na tecnologia o avanço é muito grande, mas temporalmente é pouco tempo. A gente via mulheres com câncer de mama com cirurgias feias, sem a mama, né, com relatos de braço, aquele braço inchado. Então, isso ainda está muito recente na memória
das nossas avós, das nossas tias, é uma coisa recente. Então, eu acho que isso ajuda a criar esse climão. O que eu acho que acontece é que é uma corresponsabilidade da mídia. Então, o mês que a gente estava conversando antes, o mês do Outubro Rosa, ele é fundamental para a conscientização. O que acontece no mundo é que as notícias vinculadas são notícias normalmente muito agressivas. Então, as fotos são sempre fotos de mastectomia. A mulher é sempre a mulher sofrida, careca, e é a doença que mais mata. Gente, a maioria das cirurgias que a gente faz na Santa Casa, ou que eu faço na minha clínica particular, com o meu cirurgião plástico, a maioria, 95%, são cirurgias reconstrutivas. Muitas vezes a gente mexe na outra mama para a mulher sair com as duas mamas semelhantes. Tem cirurgias que a mulher não lembra que ela fez uma cirurgia oncológica. Então, às vezes, tem uma paciente que tem uma mama muito grande, por exemplo, um tumor pequeno, você consegue fazer em incisões plásticas, como se fossem incisões de mamoplastia redutora. Essa paciente no pós-operatório, ela está super, hiper satisfeita. Olha que bacana. Isso não é uma realidade só da minha clínica particular. O que eu faço na minha clínica com o meu pai, com o meu plástico, é o que eu faço no SUS com o meu pai, com o meu plástico. Então, hoje, a realidade do que existe no município é igualdade para todos. E é um tratamento digno. Então, a gente precisa tirar esse estigma que ficou com câncer de mama, gente, das cirurgias que são... Como é que fala, doutor? São... Reconstrutivas. Não, aquela que fica sem nada. Mastectomia. A mastectomia é uma cirurgia, tem o seu papel. Infelizmente, existem casos que são necessárias, mas são casos esporádicos. Nós lutamos demais para evitar. Então, às vezes, tumores maiores, a gente inicia com tratamento ao invés de operar. Então, um exemplo. Eu acho que não é nem o foco, mas é um exemplo. O paciente tem um nódulo grande na mama, foi feito um diagnóstico de câncer de mama. Ela não necessariamente ela não precisa se imaginar sem mama. Porque nós temos artimanhas hoje muito claras e muito com acesso rápido. Então, às vezes, a gente inicia com um tratamento, esse tumor reduz, às vezes ele some. Olha. Se eu tenho um tumor de 10 centímetros, ele reduz para 1 centímetro, eu tiro 1 centímetro. Exatamente. Eu não tiro 10. Então, hoje a gente monta quebra-cabeça, cada paciente tem um caso, e esse caso é estudado e oferecido para ela. O tratamento não é populacional. Então, a dona Maria tem um tratamento, a dona Joana tem outro tratamento. Às vezes parecem semelhantes, mas não. Sempre para tentar preservar a mama e a dignidade do paciente. Muito bem. Bacana. Gente, estou com uma lista de perguntas aqui, ó, mas vou fazer um intervalo rapidinho. O Celso está caprichando aqui, tá um aroma nesse estúdio. Ele virou porque ele ficou com medo que fosse grudar. Virou. Não grudou. Olha lá, ó. Isso. Faz como se fosse o omelete, né, Celso? Que nem omelete. Que cheiro ótimo. Que delícia. Bom, vamos logo pro intervalo, que senão a gente vai ficar com mais água na boca ainda. Um minutinho a gente volta já. Amor não tem fim, eu lhe mando outra explicando tintim por tintim. Tintim por tintim de volta, gente. Ó, uma lista de perguntas aqui, vou fazer pro doutor Daniel. Hoje estamos falando de câncer de mama, Outubro Rosa, um mês de prevenção, da gente tirar os estigmas da doença, né, de trazer informação, conhecimento, que nunca é demais, tá? A Fabiana do Cervezão está perguntando o seguinte: tenho 54 anos, fiz a mamografia ano passado, preciso fazer novamente esse ano? Respondido, sim. Sim, todos os anos a partir dos 40. O que acontece é que pode ser que ela vá no posto de saúde e o médico não peça. Aí que ela tem que entrar. Doutor, eu quero fazer. Ela não precisa brigar. Mas pode pedir. Ela tem que pedir. Eu quero fazer. Quero fazer anualmente. E o médico não precisa mais fazer esse pedido. A própria enfermeira lá desse posto pode fazer. Pode fazer. A enfermagem conseguiu garantir esse direito, Isso né? é um direito. Agora. Esse direito, na verdade, é do cidadão. Olha aí. Ela tem o direito, independente do médico, quer queira, quer não queira. Então, mamografia anual. Tem que fazer, Fabiana. A Ivanete Barbosa, que simpático, doutor. Lembra o pai dele, eu não falei? É verdade. Todo mundo fala isso, né, doutor? É uma comparação saudável. A voz também lembra bastante, né? Doutor estava aqui ontem no jornal, falando aí do climatério, né? A Jamile do Vila Nova está falando que tem 26 anos, fica muito preocupada com essa doença. Posso fazer mamografia já? A partir de que idade? 26 anos. Em que caso a pessoa precisa fazer antes dos 40, doutor? Qual que é o nome dela? Jamile. Jamile, seja feliz. Viva a sua vida. Feliz, né? Feliz. A partir dos 40 anos ela vai se preocupar.
A mamografia antes dos 40 anos tem indicação muito precisa e aí sim depende do médico para a indicação. Então, a gente estava comentando sobre a Angelina Jolie, né? Aqui nos bastidores. Verdade. A Angelina Jolie, ela deu um exemplo tão positivo para o mundo, porque normalmente os artistas, eles, em relação à saúde, eles são muito... nem sempre os exemplos são positivos, mas ela sim foi muito legal, porque a Angelina Jolie tem um histórico familiar imenso para câncer de mama. Então, o que é um ponto fora da curva. Ponto fora da curva, exato. Vamos entender. Ah, minha avó teve câncer de mama. Vó é parente longe. Qual é o parente próximo que preocupa a paciente para correr atrás de um mastologista? Mãe ou irmã com idade muito precoce, com incidência de câncer de mama. Então, doutora, minha mãe teve câncer de mama aos 70 anos. Muito provavelmente ela teve um câncer de mama incidental, aconteceu. Pela idade. O câncer de mama é ligado à idade. Quanto mais idade, maior o risco. Então, mãe ou irmã com câncer de mama na faixa de 40 anos para baixo, vale a pena a gente começar a se preocupar. E aí tem indicações de mamografias recentes, né? Antes dos 40. A Angelina Jolie, ela tem um histórico familiar imenso, ela fez uma testagem genética que hoje já é realidade, ainda não do SUS, mas já existem pacientes do ambulatório do SUS que nós conseguimos a testagem. Foi visto que ela tem uma mutação, ou seja, ela tem um risco para desenvolver câncer de mama. A partir daí, ela tomou medidas mais agressivas. Então, ela colocou prótese nas 2 mamas, tirou as mamas e tal. Depois disso, muitas pacientes começaram a procurar o consultório. Doutor, eu tenho tanto medo de câncer de mama, eu quero tirar minhas mamas. Imagina! Mas é comum. Eu quero tirar. Imagina. Eu ouvi isso de muita gente, Esse tipo de conduta é uma conduta extremamente específica, indicada por uma equipe multidisciplinar. Então, depende muito do caso. Gente, eu tenho medo de ter infarto. Vou tirar meu coração? Não dá para tirar. Não dá. Diz que morre. Exato, cara. Então, o medo não pode fazer um negócio desse, né? No caso dela, esse exame, ela fez um mapeamento genético e é a mãe, a avó, todo mundo da família, né? Exato. Quanto você acha que custa um mapeamento genético? Ai, custa muito caro. Chuta. Ai. Chuta. Muito caro? Quanto muito caro, Lê? Uns 2 mil. 3 mil. Menos. Custa menos. 700? 500? Um pouquinho mais. Na faixa de R$1.200, R$1.300 reais. Dá para pagar. Parcelado. Mas vamos entender. Você vai fazer o mapeamento? Claro que não. O mapeamento genético é uma medicação médica para pacientes que tenham um histórico familiar que o mastologista identifique que é um histórico relativo. Que precisa. Aí sim, precisa fazer. Certo. Agora, se eu tenho 100 casos de câncer de mama, casos familiares, desses 100, são 12 casos. É muito raro, muito pouco. Então, são casos isolados. Então, para a maioria da população. Todo mundo ficar fazendo um mapeamento genético. Não, a maioria da população. Mamografia a partir dos 40 anos, ponto. Antes dos 40 anos, tem alguma queixa, procura um médico, muito provavelmente vai ser indicado um ultrassom. E não são exames que se substituem, né? Não. Ultrassom é uma coisa, mamografia é outra. Jamile, fique tranquila aí, tá com 26, né, Polly? 26. Só se tiver alguma alteração aí, algo, né, de repente no exame aí de toque encontrou alguma coisa, vai ao médico e ele vai dizer se precisa ou não, se não... A partir dos 40. Vou mandar os beijos em pacotão aqui, tá? Giselda Sartori, a Juliana. Beijos. Beijo pra Tesã, pra Iraí. Quer saber se ela fará a exposição de Natal esse ano? Vai, que dia? Farei, dia 3 de dezembro, 3 de Bazar dezembro, de Natal. Bazar, imperdível. Marcado, tá, hein? A Renata também, mandando um beijo pra gente. Rafaela do Nocop. Sandra Maurício, Batata Delícia. Manda um beijo pra Regina, lá do Maria Cristina. E para a cunhada Miriam, que também está assistindo. A Lila de Hortolândia. Um super beijo para Iraí. Olha lá, suas tá vendo? fãs Longe. e amigas. Ana, Cidade Jardim. Os endereços das redes sociais da Iraí. A Iraí já vai contar tudo para você, tá, Ana? Só um minutinho. A Camila de Campinas. Ó, todas fãzocas suas, adoro o seu trabalho. A Shirley Favorito também mandando um beijo pra gente. É a Joana Barros, Delícia de Batata, lembrou da infância. Eu já volto, vou lá com a Iraí. Vai lá. Quem é que não gosta de batata, não, gente? Batata é bom de qualquer jeito, né? Batata é bom demais, né? É, coisa boa. Olha, a gente tava falando de outra sugestão. Ah, não quero pintar, não gosto muito colorido. Olha aqui, sem pintar, né? Isso, essa sem pintar. E colocou uns ganchinhos pra pessoa...
Então, a ideia um é calendário. que você... É um calendário. Vai chegando da data do Natal. É que Natal. você coloque a criança... Separa um tempo, gente, com as crianças, com os filhos, a avó com os netos, né? Então, eu criei uma árvore. Ela tem mini preguinhos aqui entre os números. E eu trouxe como referência um sininho. Mas pode ser uma bolinha, um pacotinho de presente, o que você quiser. A ideia é que no dia 1º de dezembro você marque, né, no seu calendário. No dia 2 você vai mudando, 17 até chegar no dia de Natal. Contagem regressiva. Isso. E aí você, né, naquele tempinho você fala, olha, para a criança falta tudo isso para chegar lá no dia de Natal. No dia do Papai Noel, para trazer o Outra presente. sugestão é que ao invés de um só enfeitinho que vá andando, cada dia você vai colocando Um enfeitinho um para preencher. enfeitinho. Quando chegar no dia 25, A árvore a tá sua repleta. árvore já está repleta Que lindo, de adorei. enfeitinho. A ideia que eu trouxe aqui, eu coloquei numa latinha, né? Como espeto de vaso, que eu costumo É aquela chamar. latinha de leite, gente, que a gente faz as fórmulas para os bebês. Isso. Essa é de 400 e essa é de 800. Tô craque nessa Olha lá, a lata. mamãe já identifica a lata de cheio. Sabe como que eu identifiquei? Que tem uma bordinha por dentro. As mamães sabem o que eu tô falando. A gente passar assim a colher medidinha para não fazer aquela colher. Tira o assim, né? excesso. Que é certinho, a cada 30 ml uma colherinha daquela. Ah lá, tá vendo? Tá vendo? Pois é, então. As sugestões que eu trouxe são essas para espeto de vaso. Eu fiz aqui, tá aqui logo no cantinho, Aquele não vou que eu mexer. Aqui ele tá precisando de alguns cuidados. Que é um- É uma brincadeira para que você receba os seus convidados. Então eu coloquei uma Polo frase Norte. desejando Feliz Natal, indicando o lado do Polo Norte, indicando onde é o estacionamento de trenós e Aham. onde vai Pro acontecer Papai a Noel. corrida de renas. Papai Noel Então, sabia direitinho onde tem que chegar, né, gente? É uma brincadeira. De repente a pessoa não quer nem uma árvore rústica, sem nada, ela também não quer Colorida. colorida assim, mas Não ela gosta de quer árvore de colocar Natal. uma mensagem. Então eu coloquei uma mensagem aqui, seu nome será Emanuel. O que está muito em uso hoje também nas árvores, inclusive eu não trouxe, mas vai usar muito. Ao invés de bola, a árvore ganha pequenas plaquinhas de Com os madeira nomes. com palavras. Ela vira uma árvore dos desejos. O que você deseja para os seus convidados, o que você deseja para quem está lá. Então, paz, amor, felicidade, né? Um Feliz Natal, prosperidade. Então, você vai pendurando essas plaquinhas. A pessoa não quer nenhuma árvore, ela não vai colocar árvore na parede, ela não quer um espetinho para vaso, mas eu trouxe um bloco. Esse é Então é um bloco com a cena do presépio para colocar em cima de um móvel. Não quero colocar no móvel. Ele pode ir para o chão segurando a porta. Olha Ele que vira, lindo. né, o peso de porta, tanto o Noel como do presépio. E, ou Esse de aqueles pendurar outros tá ali. lindo, tá lindo, lindo, São lindo. lindos, né? E agora, será que não vou desmanchar tudo? Eu fiz outro para as crianças também. Brincarem de montar. Uma montagem com bloquinhos. Que legal. Que lindo isso. Porque criança gosta de pôr a mão nas coisas, né? Ela não deixa nada prontinho. Então, eu coloquei aqui, ó, e você vai ensinando, se aproveita e já usa como... O E tá aqui. O F tá Tá aqui. certo, né? O E. Opa, eu tô falando que eu tô... Ai, tô quebra-panela hoje, hein? Aí você vai ensinando, aproveita e ensina a letra para a criança. E ela vai montando os bloquinhos e finalizamos com uma Ideia ótima. árvore. Graça. E os lindo. mesmos pedacinhos que eu cortei ali, lixei do mesmo jeito. sobras. Só trabalhei com... É verdade, Que legal, gente. né? Ou as próprias plaquinhas, né? Uhum. A pessoa não gosta de uma guirlanda tradicional, Coloca mas uma ela plaquinha pode na colocar porta. uma plaquinha do ho-ho-ho, uma imagem de um presépio, ou uma pintura aqui. Eu fiz uma Nervoso. pequena, nós temos
essa na madeira natural e a outra que eu invernizei a madeira. Muito linda. Seus contatos aí, que o pessoal todo tá querendo saber onde te acha. E esse bazar que é dia 3 de dezembro, a partir das 2 Domingão. horas. É o único bazar que eu faço no ano. Então, aí a gente mostra. Fila na porta para entrar, para chegar cedo. Olha, vamos gente. nos encontrar lá, porque eu estarei lá, viu, Iraí? Será um prazer. No Facebook, uma página no Facebook, Toque de Arte Ateliê, ou no Instagram, deixando um recadinho também, Toque de Arte Ateliê. E daí responde. Eu respondo. Gente, tá? Se não for no dia, no máximo em Se não for 48 no horas. Dia, não se preocupe que ela tá lá no ateliê fazendo. Eu tô, as é verdade. né? Exatamente. Deixa eu fazer mais um intervalinho, é isso, produção? Mais um intervalinho rapidão. Vou continuar mais um pouco de papo aqui com o Dr. Daniel. Vamos lá para nossa cozinha que tá pronto a nossa fritata. Será que ficou bom? Tenho certeza que sim. Com Um certeza. minutinho só, a gente já volta. Que eu lhe mando outra explicando tintim por tintim. Tintim por tintim de volta. Volto aqui com o Dr. Daniel Putros, que é mastologista, falando hoje de câncer de mama. Durante toda a semana, todo esse mês, a gente está abordando os diversos aspectos, né? A gente falou já com a Maristela, que são do aspecto psicológico, como isso impacta ali a família, a importância do apoio familiar, né? Para essa mulher que precisa de uma atenção, um carinho especial, né? Porque algumas lidam... Todo mundo recebe um impacto com o diagnóstico, ponto, tá? Algumas lidam mais tranquilamente, conseguem achar mais força, outras se deprimem um pouco mais, a força vem um pouquinho depois, mas, né, o importante é conseguir o apoio que precisa dentro da família e, se precisar de apoio, todo mundo precisa, né? Fazer parte do grupo que tem lá no SEAD, né, doutor? Sim. São vários profissionais ali reunidos. O Sérgio tem uma estrutura bacana, o doutor Ivanildo é muito meu amigo. Então, assim, todo mundo que lida com câncer de mama lida para o bem. Assim eu imagino, né? Com certeza. O problema do apoio é que muitas vezes quem mais assusta o paciente não são os amigos, os colegas, os vizinhos e já abraçam como se aquilo fosse a notícia pior da vida e não é assim que funciona. A gente precisa tirar essa conexão de câncer com sentença de morte, né? Exato. Não só de mama, gente. Câncer tem tratamento e a gente tem que fazer a nossa parte, que é procurar o diagnóstico, né, precoce. A gente tem que fazer a nossa parte para a gente ajudar a medicina e a tecnologia que tem aí a nosso favor, né? Fazer a nossa parte. Gente, os meninos aí, que mês que vem a gente vai falar do Novembro Azul, né? Os meninos, a gente tem que ficar no pé toda hora, né, doutor? Ainda não sei. No auge dos meus 37 anos ainda tenho um tempo para isso. Temos que trabalhar forte puxando a orelha dos meninos aí. Que os meninos fogem de médico de todas as especialidades, né? Foge. Homem foge de médico, Foge. né? Foge. Vamos parar com isso, viu, gente? Mas também não é para ficar procurando muito médico, viu? Também não precisa Tem que ficar ter equilíbrio. Como é que fala? Quando a pessoa é hipocondríaco, né? E Não. pegar a lista lá do plano e não. do SUS e fazer uma... Não pode. Não precisa, né? Vá ao médico quando necessário, ou para prevenção, ou porque você tem algo. Não fica procurando, viu? Uma vez por ano, gente. Dá uma passadinha ali, né? Fala um oi. No clínico ou no cardiologista, as meninas, as mulheres no ginecologista. Já vai fazendo a manutenção anual, que é o mais importante, tá bom? Então a mensagem que fica pra gente é: mês de outubro é o mês para a gente lembrar de fazer prevenção. Não, vou mais além. Todo mês. Todo mês. Não pode concentrar no mês de outubro. Não posso deixar só para essa época, né? A gente não pode lembrar do câncer de mama no mês de outubro e todo mundo fica desesperado e corre atrás, não. O mês de outubro é o mês que celebra o tratamento e prevenção de câncer de mama, mas ele deve ocorrer todos os dias, todos os meses. A mulher, uma vez por ano, ela vai e faz, seja em janeiro, em fevereiro, ela escolhe um momento para que ela faça. O mês de outubro, por incrível que pareça, ele não é saudável, porque as mulheres ficam desesperadas. Porque é o mês que ela resolve, que todo mundo resolve lembrar do câncer de mama. E não é assim que funciona. A gente precisa conversar disso todo dia e ir desmistificando, tirando o medo e fazendo com que isso seja um hábito saudável. E as pessoas que têm
as mulheres, né, que já passaram, que estão em tratamento, os familiares, né, fazer cada um a sua parte. Se não sabe o que fazer, não sabe o que falar, procura ajuda, né? Os parentes também ficam desestruturados, né? Às vezes com a notícia, e precisam de ajuda para saber ajudar aquela pessoa querida da família que precisa do seu apoio, da sua, né? Estar ao lado, vamos juntos, dar força para a pessoa, para ela superar isso e levar com um pouco mais, né? Um pouco mais de tranquilidade, vendo as possibilidades que não é uma sentença de morte, não é o fim da vida. Eu conheço várias pessoas que, quando recebem esse diagnóstico, perguntam assim, você já deve ter escutado isso milhares de vezes, quanto tempo tem de vida? Tem que parar com isso, né, doutor? Primeiro tem que parar de me chamar de senhor, né? Desculpa, porque aí foi sem querer. fica uma situação, né? Não, foi sem querer. Foi só essa vez, sem querer. Quantas vezes o doutor já ouviu isso? Muitas, e não respondo nunca. Nunca, né? Não, existe uma força muito além da nossa capacidade. As coisas ocorrem da maneira que Deus encaminha para que ocorra. Tá certo? E não é um diagnóstico de câncer de mama que vai delimitar a sua vida, né? Com certeza não. A gente precisa entender que a morte ocorre para todos, um dia vai acontecer, mas nós precisamos fazer a nossa parte, mas é Deus que encaminha o momento correto. Eu chamei de senhor porque você falou 37, né? Eu tô lá com uns 22 ainda. Boazinha, né? Brincadeira, viu, doutor? Ai, eu tô com Vamos fazer o 30, sorteio? então. Não falar de idade, né? Pra quê? Ah, que bobagem. Tudo Idade é criança coisa aqui, que tudo tem no menino e RG, menina. tá? Só lá no RG, É. larga lá. Tá? Nem precisa ficar olhando muito pra ele, não. Bom, nós vamos sortear primeiro o nosso artesanato, que eu acho que ele sumiu de hoje aqui, gente. Nossa plaquinha. As bonequinhas, As bonequinhas da Vasti Da e a Vasti. plaquinha da Ana, tá bom? Ó, não Isso. vou olhar. Peguei aqui. Vamos Tcharam. lá. Tarararam. Viviane do São Miguel. Eu não consigo ler seu sobrenome aqui porque a Ingrid não caprichou na letra. Ai, ai. Tá aqui, ó. Tá bom? Viviane, olha lá. Tô com medo de ler o sobrenome errado, então eu não vou ler. Então você ganhou o nosso artesanato. Agora, Ela ganhou os dois? Todos, a plaquinha e as E bonequinhas. as duas tá bom? bonequinhas da Vasti. Aí, bacana. A Nathalie, que esteve aqui durante a semana, deixou para você uma drenagem lá com a técnica da Renata França, tá bom? E quem vai tirar esse papel é o Dr. Daniel. Então, Lá no não Dia Afonso. serei no responsável. Estúdio Dia Afonso. Dá para entender a letra aí? Thalia Heloísa Rodrigues Câmara. Muito Olha. bem, do Jardim Hipódromo. Participou com a gente pelo WhatsApp. Sim. Isso. E vai levar aí Aí, que bacana. uma sessão lá no dia de drenagem. Que gostoso, hein? Massagem. Massagem, vai saindo, Renata né? França vai sair com as medidas ali, ó. Reduzidas. Eu tô até aqui, ó, drenagem. Nós vamos juntos, viu, Trabalho Thalia? legal Nós vamos, dela. eu e a Vamos Lê, nós junto. vamos juntos, É tá? verdade. Brincadeira. Doutor, muito obrigada Eu que agradeço. pela participação aqui com a gente, pra gente falar desse assunto, né, e tirar um pouco, né, o estigma que tem, o medo que existe quando se fala de câncer de mama, de diagnóstico e tudo mais, medo de fazer exame, né, precisamos superar isso. Afinal, já estamos no ano 2017, quase 2018, né, a tecnologia está aí para isso, os médicos estudam muito para sempre ter coisa nova, né, melhorando a cirurgia, ou os tratamentos e tudo mais. O mastologista é o médico que cuida só de uma doença. Só cuida de câncer de mama. Então isso envolve que você tenha que ter conhecimento de absolutamente Profundo. de tudo para isso. Se você tem um médico que cuida só disso, é porque merece um carinho muito especial. As mulheres não têm que ter medo. Elas precisam confiar naquilo que elas podem fazer para se prevenir e confiar no médico, na família. E fazer a sua parte, que Sem é dúvida. a prevenção, procurar e o médico. Vamos ser felizes, mas só ser feliz também não, né? Ou todo ano tem que ir lá falar oi pro médico que você escolheu. Tô aqui, viu, doutor? Vai ser feliz na mamografia, né? Eu também, né? Dói, gente, mas não dói muito não, viu? Eu fiz. E Tô ser aqui, feliz ó. é se cuidar, né? Quando a gente tá feliz, com a gente certeza. gosta de se cuidar, né? Só passar batom, não é cuidar de tudo, da saúde, de tudo. Olha que vida Autoestima é difícil tudo, a né? minha agora. Olha lá. Bom, agora é Pode escolher, ó. escolher, Como é pode. que eu vou fazer a redução dos centímetros do quadril que o doutor falou? A gente ali, vai ó? lá. Olha, não é brincadeira, não, Nathalie. Dá Nós pra vamos fazer, lá fazer sim. a massagem. A Polly falou que é brincadeira, mas não é. A gente vai mesmo, viu, Polly? Fazer uma massagem Tem que lá. pegar a fita métrica meio... Tá longe do Não, 88, viu, o negócio é gastar.
come. Pois é. Come. Tem que Gasta. passar lá na Gasta. Thaís e no Bruno, Ó. então. É, Essência lá do na corpo. essência do Que eu já corpo. estourei, é isso? Vamos lá. Rápido, rápido. A escolhe, Que pode. é do forno, Eu quero a tradicional. italiana ou a frittata. Italiana, aqui, italiana. né? Olha, eu vou Penteado. aproveitar Italiana. e avisar aqui, ó, 3 ingredientes foi essa semana. E a semana que vem? Ontem entrou no ar, no nosso canal do YouTube, Duas Panelas, Se você /Duas experimentar pra Panelas, pegar o outro depois, hein? uma pô? receitinha também com 3 ingredientes, viu? Só que com Nutella. Aff, Maria. Então, ó, quem não viu, veja, tá lá, Aff, Maria. Coisa ó. boa, Um gente. biscoitinho delícia com Perigoso. 3 ingredientes. Lá no nosso canal, Duas Gente, Panelas. dá uma olhada nisso aqui. Ficou de camadinha, né, Celso? Nossa, ficou. É, Vou então. pegar até um prato pra Ai, mim, pega que eu um também prato aí. quero. Vamos experimentar? Como ela termina no forno, ela faz o cozimento por igual. Essa daqui a gente teve que virar pra ficar com uma cara mais achatada, assim, de frigideira, né? Que Vamos lá. delícia. E esse aqui? Esse é o molinho que eu Aquele fiz pra molinho acompanhar. especial. Porque esse daqui é legal também pra acompanhar aquela tapenade que eu fiz aqui no começo do programa. Lembra? Eu ensinei a tapenade com salsinha, azeitona preta. Tá lá, no Legal site. pra acompanhar aqui também. Qual você quer? Gente, é tudo Pode de ser bom, essa hein? daí, igual da Poli, Ficou pronto pra começar. rapidinho, né? É, e o legal, a batata, ela fica cozida numa consistência legal, mas você vê que é al dente, assim, né? Ó, tá vendo que você corta. Não tô dizendo que precisamos usar a faca, gente. Ó, tô cortando aqui com garfo. Mas ela não tá com aquela sensação de purê que você vai amassar e Não. vai fazer um purezinho com a batata. Ficou delicioso, ó. Ótima receita aí pra jantar, né? Ô, isso aí uma saladinha, né? Pronto, já Então tem é o nada. ovo, tem proteína. Põe menos Nossa, batata se arrasou. você Completa. tá... Será que dá pra fazer com batata doce? Olha, na hora que eu tava fazendo aqui, eu pensei nisso. Eu Vou também. testar em Que é casa. fit? Olha lá, tá vendo? Batata doce, será? Vai ficar Vamos gostoso. testar, depois a gente conta aqui. Batata doce ela demora um pouco mais pra cozinhar, né? Mas eu vou fazer um teste lá em casa, não vou trazer pra cá. Segunda-feira é ela, né? Detox. Segunda-feira Mas aí eu vou sou fazer na semana. Muito bem, gente, delícia. Delícia. Espero que vocês tenham gostado do nosso programa de hoje. Foi feito com muito carinho. Tenha muito amor. certeza disso, com muito carinho, com muito amor. Tá bom? Que você tenha se divertido com a gente, tá bom? Leva essa mensagem para o seu final de semana, que seja um final de semana de muitas alegrias, tá bom? Espero vocês na segunda-feira com mais um Tintim ao vivo. Gostosuras, bate-papo bom e artesanato também. Um beijo grande, bom final de semana. Até segunda. Devolver não. Fiquem com Deus. Vai. Slit in my throat, it's all I ever heard you.